Senhor Jesus, irmãos, a palavra tem que estar inculcando em nós. O Senhor tem falado para nós de várias maneiras, né, que além de habitar ricamente em nós, né, o apóstolo Paulo falou lá aos Colossenses, que a palavra tem que habitar em nós. E o irmão Pedro tem incentivado, né, encorajado-nos a inculcar essa palavra. Como, irmãos? Fazendo 2 presentes o Senhor nos deu. Primeiro, os gritos de guerra. Para inculcar, irmãos, quanto mais a gente falar, né, os gritos de guerra é para fazer você estar inculcando essa palavra na sua mente, né, trazendo para o seu coração a palavra do Senhor. Porque, irmão, facilmente a gente esquece dela. Não é? As coisas distraem lá fora e tal, né? Não é quem tem os afazeres, né, no dia a dia é mais complicado. Mas ela estando habitando, irmãos, né, a gente está andando de conformidade com o ritmo do céu. Senhor Jesus, o irmão pode vir aqui? Amém? Vamos fazer um grito de guerra agora. Quero ver toda a igreja desfrutando. Amém? Vamos segurar agora no ritmo, hein? Ritmo! Pra frente! Pra frente! Pra frente pro alto! Pra frente pro alto! Do governo da igreja! Conhecemos a questão! Jezabel a profetiza! Só trazia confusão! Dessas trevas e ignorância! Um período vou sombrio! Deu seu povo despertando, trouxe à luz seu poderio, a palavra verdadeira concedeu libertação, justificação por fé e uma nova direção. Seu mistério Deus revela o que ele mais deseja. Cristo nesse céu e terra, sede tudo o cabeça. Como membros desse corpo, nós vivemos na unidade. A palavra nos governa, enche de realidade. Não somos uma mera organização, mas organismo vivo em constante ação. Alegrias e tristezas mutuamente partilhamos. Pela força do Espírito, uns dos outros nós cuidamos. Ou pra que cargo oposição? A palavra nos governa e nos enche de função, de realidade eterna. Ou pra que cargo oposição? A palavra nos governa e nos enche de função, de realidade eterna, de realidade eterna, de realidade. Então invoca. É se chamar e invocar. Senhor Jesus, Senhor Jesus. Poder de mobilização. Esse é o espírito final. Não é por força nem poder. Só basta crer e obedecer. E a palavra operará para o que Deus designar. É nós! É nós! É nós! Com reverência! Ó Senhor Jesus! Amém, aleluia! Ó Senhor Jesus! Amém, aleluia! É guerra! É guerra! Palavra profética!
É guerra, é guerra, palavra profética. Escolheu o Pai ou Filho para receber Sião, por ciúme, por inveja. Lucifer fez rebelião. Hoje no final dos tempos prometeu o Pai ao Filho toda a terra por herança, subjugar o inimigo. Nessa guerra eis a igreja com soldados missionários que pregando o evangelho você logo arrebatar antes a joste do inimigo. A palavra é o armamento, o instituto artilharia, cavalaria expor livro. Ó Senhor Jesus, amém. Defensores da palavra que da boca de Deus vem. Nós oramos sempre em guarda por seu porta-voz, amém. Atenção, o inimigo não descansa nem tem dó. Qual está rugindo bem ao nosso derredor? Do Espírito nos enchemos, sempre tendo vigilância. Ao Senhor nós aguardamos, cheios de perseverança, para a porta ser aberta, a palavra nós oramos. É o reino, nossa meta, eu vou te jovem santo. O Senhor vai com a gente, não descansa a trabalhar. E com essa coxa quente, quem se atreve a nos parar? O Senhor vai com a gente, não descansa a trabalhar. E com essa coxa quente, quem se atreve a nos parar? Quem se atreve a nos parar? Quem se atreve a nos parar? Então invoca. Senhor Jesus, já aquecemos. Senhor Jesus, quem está com a palavra, irmãos, de hoje da imersão, quem está com a folhinha ou mesmo no seu celular, Senhor Jesus, os irmãos têm. Se não tiver, a gente passa uma foto para o grupo da igreja. Agora os irmãos sabem tem, né? Acredito que os irmãos, a maioria tem aí, né? Senhor Jesus, vamos para ser prático. Vamos juntos desfrutar da palavra. Pode ficar sentado, não tem problema não. Vamos ler junto? No primeiro ponto diz assim: o casal tem muitas expectativas e sonhos em relação ao casamento. Mas fora do propósito original de Deus, é como viver que acabou. Por isso, sempre convide Jesus e seus discípulos para seu casamento, para que ele tenha sentido e cumpra seu objetivo, fazer a vontade de Deus. Quando o vinho acaba, quando somos levados ao limite, Jesus começa a atoar. Quem crê, diga amém. Amém. Pegue seu irmão que está do lado de você e ore esse sentimento. Amém? Ore esse sentimento uns minutinhos aí. Amor? Chega para cá para orar.
Jesus. Ó Senhor, venha fazer parte do nosso casamento. Sim, Senhor. Das nossas realizações. Sim. Senhor, dos nossos propósitos. Sim. Senhor, queremos estar, Senhor, Sim. em conformidade com a vontade de Deus. Sim. Senhor, não deixa que o vinho acabe. Sim, Senhor. Senhor, Tu és aquele que, quando o vinho acabou, o vinho do mundo. Sim. Senhor, trouxe o vinho superior. Amém. Senhor, que esse vinho esteja presente no nosso lar, na Sim. nossa vida. Senhor, que é o próprio Deus. Amém. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Amém. Senhor. Jesus, obrigado por esse convite, Senhor. Sim. Ó Senhor Jesus, para fazer parte desta igreja. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Amém. Amém. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Amém, irmãos? Por conta do tempo que está sendo corrido, a gente vamos já para a segunda parte, tá certo? Não devemos nos acomodar. Certo, o irmão colocou no grupo da igreja. Quem não tem, pode acompanhar no seu celular. Amém? Segundo ponto, vamos lá junto? Não devemos nos acomodar na nossa velha estrutura, no serviço ao Senhor, e sim dar total atenção para a palavra viva que sai da boca de Deus e seguir com simplicidade, dando liberdade para o Espírito fazer milagres e sinais, totalmente fora da nossa mente convencional. Agora, primeiramente, esse segundo ponto, você vai falar para seu irmão e seu irmão para você. Aqui, esses pontos aqui, né, você percebeu que já mexe assim com a comissão que Deus nos deu, né, da gente não fazer nada no convencional mais. Eu creio que ninguém quer fazer mais nada no convencional, né? Então você vai ler com o irmão e depois que a gente lê com o irmão esse ponto, né, lendo para o irmão, né, aplicando para o irmão, a gente vai orar ele também. Amém? Senhor Jesus, para cá, Jó, comigo. Vem comigo. Tu não tem a folha aí, não? Ou acompanha aqui comigo. Jó, não devemos nos acomodar. Cheguei agora. Vem. A gente já fez grito de guerra, tudo inclusive. Mandei mensagem para Dudu. Mas você vai ser muito legal agora. Aqui esse terceiro ponto aqui é você que vai falar aqui na frente, levar os irmãos a orar e desfrutar do terceiro ponto. Depois eu chamo o outro, hein? Vem. Vamos lá, pode puxar o terceiro ponto. Folhinha. Amém. Senhor Jesus. Ponto 3. Vamos ler o ponto 3 agora? Quem puder ficar em pé, fique em pé aí, por favor.
Ó Senhor Jesus. Jesus e seus discípulos foram convidados para o casamento em Canaã da Galiléia, Caná da Galiléia. Na prática, convidar Jesus hoje é trazer para a nossa vida pessoal, familiar e a da igreja a palavra profética. Quem já convidou Jesus e seus discípulos? Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, Senhor Jesus, Senhor, que possamos, Senhor, na prática, estar convidando Jesus, trazer Ele para a nossa vida pessoal, familiar e a vida da igreja. Ó Senhor Jesus, que a palavra profética esteja sempre em nosso meio. Ó Senhor Jesus, olhe para o irmão que está do seu lado agora e diga: posso orar por você? Pronto, agora vamos orar pelo irmão que está do seu lado, esse ponto. Senhor Jesus. Oração dinâmica. Palavra, a vida circulará entre nós e o vinho não acabará, o vinho não acabará, o vinho não acabará, o vinho não acabará, o vinho não acabará. Amém. O vinho. Amém. Vamos continuar. Não lutamos por um ministério, mas para que a vontade de Deus seja feita, que a igreja edificada
se torne o reino de Deus restabelecido na terra. Amém. Não lutamos pelo ministério, mas para que a igreja seja edificada e o reino de Deus seja estabelecido na terra. Amém. Amém. Nossa luta é pelo reino e pela edificação. Nossa luta é pelo reino e pela edificação. Senhor Jesus. Quase 8 horas, ainda dá tempo. O homem vai fazer o pão, tá? Vai dar 8 horas. Guina aí, rapidinho. E no reino do céu. Vamos lá, profeta. Pra que cargo ou posição? A palavra nos governa e nos enche de função, de realidade eterna. E pra que cargo ou posição? A palavra nos governa e nos enche de função, de realidade eterna, de realidade eterna, de realidade eterna. Então invoca! Confiar na palavra profética. Confiar na palavra profética. Assim entraremos na boa terra. Assim entraremos na boa terra. Como Josué e Caleb devo ser. Como Josué e Caleb devo ser. Crer na palavra e a ela obedecer. A imersão e pregação do Evangelho. Visam ter amadurecimento.
conseguimos mudar ninguém. Mas esse é o poder que a palavra tem. Aprender a ouvir com atenção. E também transcrever a imersão. Nosso coração é a terra. Recebe a semente e o fruto provém dela. Nosso coração é a terra. Recebe a semente e o fruto provém dela. 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 E o fruto provém. Então invoca. Falar que mexe com minha estrutura, liberta que me salva, que me traz a cura. Falar que vem direto do coração de Deus, é como um tiro certo que vai trazer você para o seu reino e glória. Posso falar que faz arder no coração, move os meus pés e quebra toda tradição. Põe-me no caminho certo, dá direção, me faz seguir de perto com toda a convicção. O que Deus quer na terra. Estou imerso na sua palavra, ela traz poder, libertação e cura, e me dá coragem para ir à rua. Vou abandonar a minha velha casa, Deus fazer uma nova morada, e nas ruas resgatar os seres amados, para a igreja edificarmos lado a lado. Palavra profética, eu falar de Deus na terra, A palavra profética é o falar de Deus na terra. através dos profetas que Ele usa em cada era. Se a mente está cética, é rética, até mesmo caquética, mergulhe sem medo. Nunca é muito cedo, não há segredo. Se entregue a palavra e derrube seus conceitos. Eu mergulho nesse rio da graça, estou imerso na sua palavra, ela traz poder e
que me traz a curar. Um falar que vem direto no coração de Deus, é como um tiro certo que vai trazer os seus para seu reino e glória. Eu ouço um falar que faz arder meu coração, cobre os meus pés e quebra toda a tradição. Põe-me no caminho certo e dá-me direção, faz seguir de pé com toda a convicção. O que Deus quer na terra, eu mergulho nesse rio da graça, estou imerso na sua palavra. Ela traz poder, libertação e cura, e me dá coragem para ir às ruas. Vou abandonar a minha velha casa, com Deus fazer uma nova morada, e nas ruas resgatar os seus amados, para a igreja edificarmos lado a lado. A palavra profética, falar de Deus na terra, esses profetas que ele usa em cada era. Se a mente está cética, hermética, até mesmo caquética, mergulhe sem medo. Nunca é muito cedo, não há segredo. Se entregue a palavra e derrube seus conceitos. Estou imerso na sua palavra, ela traz poder, libertação e cura, e me dá coragem para ir às ruas. Vou abandonar a minha velha casa, Deus fazer uma nova morada, e nas ruas resgatar os seus amados, para a igreja edificarmos lado a lado. Senhor Jesus, Amém. ó Senhor Jesus, obrigado por esse pão, Senhor, por esse vinho, representando o sacrifício que o Senhor fez por nós. Senhor, o Senhor veio na semelhança da carne do pecado, Senhor, foi levado ao madeiro para nos livrar do veneno, Senhor, do velho homem, restaurar nossa simplicidade e pureza, nos ajuda a continuar sendo simples, a continuar crendo na palavra, Senhor, seguindo a palavra de perto, convidando Jesus e seus discípulos, a igreja, pedindo a ajuda dos irmãos, para que essa palavra possa circular e nos dar satisfação eterna. Ó Senhor Jesus, amém. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, Amém. graças te damos, Senhor, Amém. por tal oportunidade Sim. de participar da tua santa ceia. Amém. Senhor Jesus, Amém. de ser lavado com o teu sangue, Sim. o sangue precioso. Sim. Por isso, Senhor, Sim. abençoa esse vinho, Amém. abençoa esse pão, Amém. que simboliza o teu corpo, Senhor, que Sim. foi partido Amém. pelos nossos pecados. Sim. Senhor Jesus, Amém. nos renova, Senhor, Sim. com a tua palavra profética, Amém. que possamos, Senhor, Sim. estar imerso Amém. nessa tua palavra, Amém. nessa tua vida. Sim. Senhor Jesus, Amém. ó Senhor Jesus, Ó, faça Senhor novo vinho. Amém. Ó Senhor Jesus, Amém. precisamos da tua vida, Sim. da tua palavra, Amém. da tua rica vida, Senhor. Sim. Por isso, Senhor, nos Amém. encoraja Sim. a cada dia, Senhor, Sim. a pregar o teu evangelho, Amém. a estar envolvido Sim. com a tua rica palavra. Amém. Senhor Jesus. Amém. Ó Senhor Jesus.
Cristo Senhor. Que Cristo é o Senhor, que Cristo o Senhor voltará. Imagem do Deus invisível, as primícias dos mortos, primeiro da criação. É a cabeça do corpo, a imagem do Deus invisível, as primícias dos mortos, primeiro da criação.
imagem do Deus invisível, as primícias dos mortos, primeiro da criação. Ele é a cabeça do corpo, a imagem do Deus invisível, as primícias dos mortos, primeiro da criação. Reunidos aqui, o pão partimos, tomamos o cálice pra lembrar a morte que trouxe a vida abundante, e eis a igreja a cantar que Cristo é o Senhor, que Cristo o Senhor voltará. Ele é a cabeça do corpo, a imagem do Deus invisível, as primícias dos mortos, primeiro da criação. Ele é a cabeça do corpo, a imagem do Deus invisível, as primícias dos mortos, primeiro da criação. Bem, o hino C42. Senhor Jesus. No ritmo dos céus, o C42. Ó Senhor Jesus. Deu por mim amar, recebi misericórdia, grande salvação. Oh, que amor, desfruto eu, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Oh, ilimitado amor, Cristo hoje é meu. Hoje é meu, Cristo. Estava imerso todo o meu ser, sem nenhum caminho pra seguir. Vendo Deus a minha lastimável condição, o seu Filho deu por me amar. Recebi misericórdia, grande salvação. Oh, que amor, desfruto eu, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Oh, ilimitado amor, Cristo hoje é meu. Ali demonstrou ao homem sua condição, seu trabalho para Deus é vão.
propósito Deus quer vir trabalhar nesse homem que criou pra si. Quando vejo a cruz, descanso, Cristo ressurgiu. Ele pagou tudo por mim. Hoje tenho livre acesso à sua pessoa viva, ao Santo dos Santos vou sempre me achegar. Deus, ao aceitar o sacrifício de Jesus, suas exigências satisfez. Como prova disso, ao Senhor ressuscitou, e com Ele hoje vivo eu. Através do seu Espírito trouxe-me a luz, ó comunhão. Basta abrir meu ser a Ele, invocando o seu nome, ó Senhor Jesus, amém. Salvo sempre sou. Estava imerso todo o meu ser, sem nenhum caminho pra seguir. Vendo Deus a minha lastimável condição, o seu Filho deu por me amar. Recebi misericórdia, grande salvação. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. A lei demonstrou ao homem sua condição, seu trabalho para Deus é vão. Mas em seu propósito Deus quer vir trabalhar esse homem que criou pra si. Quando vejo a cruz, descanso, Cristo ressurgiu. Ele pagou tudo por mim. Hoje tenho livre acesso à sua pessoa viva, ao Santo dos Santos vou sempre me achegar. Deus, ao aceitar o sacrifício de Jesus, suas exigências satisfez. Como prova disso, ao Senhor ressuscitou, e com Ele hoje vivo eu. Através do seu Espírito trouxe-me a luz, ó comunhão tão divina. Basta abrir meu ser a Ele, invocando o seu nome, ó Senhor Jesus, amém. Salvo sempre sou. Senhor Jesus, salvo sempre sou. Senhor Jesus. Salvo sempre sou. Salve sempre.
Amém, irmãos? Vamos orar de 2 pela palavra. Vamos orar de 2 em 2. Ou com quem está perto de nós pela palavra, tá bom? De 2, de 3. Louvado seja o Senhor. Os irmãos estão alegres? Ó Senhor Jesus. Irmãos, graças ao Senhor pelos presentes que o Senhor tem nos dado. Né, a palavra, né, que vai nos tornar vencedores, irmão. Essa palavra atual que nós estamos ouvindo da parte do Espírito, que tem falado à igreja. Senhor Jesus, o Senhor tem nos dado esses presentes, né? A imersão na palavra, grito de guerra. Irmãos, tudo isso para essa era final. Para que o propósito de Deus se cumpra hoje na terra. O Senhor tem gerado, né, um exército de jovens guerreiros, de adolescentes, tudo para essa era final. Senhor Jesus, e o Senhor quer encontrar em nós, irmãos, na igreja, um ambiente onde o Senhor possa se expressar com liberdade. Senhor Jesus, irmãos, nessa era final, também tem o inimigo de Deus, né? Satanás, ele não está satisfeito com essa palavra que o Senhor tem nos falado. São palavras que faz arder o nosso coração. Né, o amor que está sendo vinculado entre nós, né, não tem explicação isso. Né, só a palavra de Deus pode fazer essa obra em nós. E está fazendo a obra de Deus também em toda a terra. Senhor Jesus, e Deus conta com você. Fala para teu irmão assim, Deus conta com você. Deus conta contigo, Joaquim. Amém, Daniel? Deus conta contigo. Senhor Jesus, e a gente viu, irmãos, esse longo, né, das mensagens durante essa semana, né, que Deus, ele faz tudo por meio da sua palavra. A gente desfrutou também das palavras da conferência, agora recentemente, né, semana passada, e os irmãos também já fizeram um bom resumo no CEAP, não é? Então, ainda na comitiva, até domingo. Está em Maceió, né? Agora, né? Amém. Fazendo o resumo, irmãos, levando essa palavra, o conteúdo, né? Para que gere todo esse ambiente onde Deus tem a expressão na terra. Onde Deus encontra caminho por meio da igreja. Ó Senhor Jesus. E o Senhor tem falado que você é uma pedra importante para a edificação da igreja. Ó Senhor Jesus, e somos membros uns dos outros. Fala para seu irmão, eu sou membro de você. Amém? Somos o corpo de Cristo, onde o Senhor é o cabeça, irmãos. Senhor Jesus. Amém? Senhor Jesus. Somos membros, irmão, desse corpo. Irmãos, é um corpo vivo. Não é um corpo parado, não é um corpo morto, não, mas é um corpo orgânico. É um corpo em movimento. Senhor Jesus.
Irmãos, queria ler com os irmãos aqui alguns versículos básicos da mensagem de hoje. Eu e o Joaquim vai dar aqui umas pinceladas, mas os irmãos vão complementar depois. Colossenses 4, 2 ao 4, amém? Senhor Jesus. Senhor Jesus, amém. Colossenses, irmãos, capítulo 4, versículo 2 ao 4. Amém? Senhor Jesus, Senhor. Vamos lá juntos? Amém. Perseverar na oração, vigiando em ação de graça. Suplicar ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra a porta à palavra, a fim de falarmos do ministério de Cristo, pelo qual também estou gemado, para que eu manifeste como devo fazer. Amém. Louvado seja o Senhor, irmãos. A mensagem da semana tem como título a oração para que Deus abra a porta à palavra. Oração para que Deus abra a porta à palavra. Ou seja, irmãos, a igreja, que é um corpo vivo, que é um corpo orgânico, precisa estar perseverantes em quê? Na oração. Senhor Jesus. E é por meio da oração, irmãos, que o Senhor vai abrindo as portas. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. A mensagem dessa semana, irmãos, a gente teve comunhão com o Joaquim e os irmãos. A gente está aqui não é para explicar nada. A gente está aqui apenas para desfrutar aquilo que o Senhor passou para nós. E também que os irmãos têm desfrutado durante a semana. Senhor Jesus. Porque, irmãos, o que o Senhor mais importa para nós, irmãos, não é só a teoria, mas sim, irmãos, a realidade. Senhor Jesus, Deus quer que nós vivamos hoje, irmãos, a vida da igreja de maneira viva e real. Senhor Jesus, não só no aspecto aqui de reunir com os irmãos, mas também familiar, no trabalho. Senhor Jesus, em todos os âmbitos da nossa vida, irmãos. Deus quer que vivamos a vida da igreja. E mais intensamente, mais ainda. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Tem outro versículo aqui, irmãos, queria ler com os irmãos também. É Lucas capítulo 12, versículo 32. Lucas 12, 32. Senhor Jesus. Quem encontrou pode dizer um amém bem forte. Amém. Amém. Aleluia. Senhor Jesus, Lucas 12, 32. Amém? Diz assim, ó. Não temais, ó pequenino rebanho, porque vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. Amém. O Senhor está dizendo para cada um de nós, irmãos, não temais. Aparentemente podemos ter pouca força, mas o nosso Pai se agradou em dar a nós o reino. Amém. Senhor Jesus, irmãos, nós somos como a igreja em Filadélfia, que é uma igreja, irmãos, não com muita capacidade, não com muita força, mas é uma igreja, irmãos, que preserva o nome e a palavra. Irmãos, nós temos um nome e a palavra. Irmãos, e nada mais importa. Senhor Jesus, a igreja em Filadélfia tem a palavra profética, amém? Como um tesouro destrancado. Essa palavra, irmãos, alimenta, dá direção e segurança. Alimenta, dá direção e segurança. E mais do que isso, Senhor Jesus, ela própria faz a obra de Deus. A palavra profética, a palavra de Deus, irmãos, que está na igreja em Filadélfia, é uma palavra que nos dá a direção, que nos alimenta diariamente. Senhor Jesus, e ela mesma, irmão, que faz a obra. A palavra de Deus, a palavra profética em nossa vida, irmãos, quando a gente pratica, quando a gente vive, irmãos, quando a gente fala, ela faz a obra. Senhor Jesus. E nesses tempos finais, irmãos, precisamos ter uma mudança, de disposição. Senhor Jesus, e viver intensamente, no Espírito, orando e intercedendo uns pelos outros. Senhor Jesus, Senhor Jesus, o versículo que a gente leu, de Colossenses 4:3, diz assim, suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra a porta à palavra,
a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado. Senhor Jesus, vou ler só um ponto aqui, irmãos, rapidinho. Diz assim, ó: durante 20 séculos da história da igreja houve progresso, mas também houve decadência e muita degradação. O inimigo conseguiu, isso aqui é na segunda-feira, o alimento diário, né? O parágrafo. O inimigo conseguiu danificar muito a edificação da igreja. Mas agora, no final desta era, Deus tem sua igreja em Filadélfia. Embora sejamos um pequenino rebanho, o Senhor quer fazer grandes coisas por meio de nós. Irmãos, o Senhor hoje já tem feito grandes coisas e fará mais ainda, irmãos. Por quê? Porque nós cremos. Irmãos, nós temos pouca força. Temos o nome, temos a palavra, mas também somos simples e obedientes ao falar do Senhor. Quando a gente crê, irmãos, a gente é simples e obediente, com certeza, irmãos, o Senhor fará grandes obras na sua vida, no dia a dia, no seu trabalho. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, mesmo com pouca força, irmãos, realmente nós não temos muita força, nós não temos força nenhuma. Ou seja, tudo depende e vem de Deus. Eu levanto pela manhã, né, na minha experiência, vou para o meu trabalho, que realmente o dia a dia não é fácil. Emprestar dinheiro e cobrar o povo. Quem atrasa tem que cobrar. Eu digo, Senhor, eu não sei de nada, eu não sei nem abrir os olhos, não sei falar nada, Senhor. Eu não sei. Mas o Senhor que conduz a minha vida. Né, eu na moto, né, orando no caminho, buraco, nas pessoas onde eu chego. Senhor Jesus, irmãos, não precisa falar muito não, as pessoas veem, irmãos, a luz da glória do Senhor na nossa vida. Amém. Através das atitudes, dos atos, e não adianta, irmãos, só lidar com cobrança, né? A gente não pode discutir, nem chegar pesado, não é fácil, irmãos. Por isso eu tenho orado bastantemente ao Senhor. Amém. Senhor Jesus, e lembrado sempre, não é por força nem poder, só basta crer e obedecer. Essa, irmãos, deve ser a nossa oração. Deve ser o nosso viver no nosso dia a dia. Não só eu no meu trabalho, mas para quem tem seus trabalhos, sustenta suas famílias, suas casas, né? No dia a dia, precisa estar constantemente imergindo na palavra, irmãos. Na academia, né? Eu vou para a academia de manhã, de 4h30, 4 horas, todos os dias, né? Ainda mijo na palavra, durante a academia, então estou treinando, eu estou desfrutando da imersão na palavra. No meu trabalho durante o dia também, e também à noite, nas reuniões e também na faculdade, também que eu ainda faço. Ainda acorda o menino de madrugada para eu também emergir também. Não consigo ter um descanso assim, muito tempo não, assim, de 10, 8 horas, não, irmãos. Descanso, irmãos, o que eu tiver é para desfrutar do Senhor, e para emergir na palavra, né? Israel falou comigo, Israel, Daniel, essa semana é você. Rapaz, amanhã, Israel, amanhã tem prova, e é hoje, amanhã já a palavra, como é que pode? Senhor Jesus, irmãos, não é por força nem poder, só basta desfrutar. Senhor Jesus, só basta desfrutar. Creia e obedecer. Amanhã o Senhor há de abençoar a prova. Amém, Joaquim? Pode ir. Senhor Jesus. É o ritmo do céu. Amém. A igreja tem que estar no ritmo do céu. Amém. Esses tempos finais, irmão, o Senhor nos deu a imersão. Que presente o Senhor nos deu. Amém. Né? Vamos ver, desfrutar aqui de Efésios 5:19. Senhor Jesus. Os irmãos já abriram aí, conseguiu? Amém? Diz assim, falando entre vós, com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cantos espirituais. Amém. Senhor Jesus, porque antes ele fala, né? Não vos embriagueis com esse vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Amém. Então, irmãos, hoje a imersão, né, ela tem que estar bem presente na nossa vida. Amém. Não tem como a obra de Deus ser feita hoje na terra se não for através de estarmos imergindo na palavra. Amém. Daniel falou de Filadélfia, né, que tinha pouca força. Né, mas, contudo, irmão, não negar o nome e nem a palavra. Hoje a palavra tem que estar bem presente no meio de nós. É como esse fluir do sangue, né, que o irmão deu o exemplo, que o sangue no corpo, ele tem que estar circulando, oxigenando todos os membros do nosso corpo.
Então é a palavra também, a mesma coisa é a palavra hoje para o corpo, né, de Cristo, que é a igreja. Né, trazer o reino de Deus para a terra, precisa que a palavra esteja operando eficazmente Amém. no meio de nós. Por isso que Paulo diz, como irmãos, habite ricamente. Irmãos, a palavra tem que estar habitando Amém. ricamente em nós. Amém. Porque só ela pode fazer a obra do Senhor. Amém. Nós, irmãos, nós somos apenas membros desse corpo. Amém. Nós temos pouca força, como a igreja considerada vitoriosa, né? A igreja em Filadélfia considerou-se com pouca força. Mas o que tinha a palavra e o nome do Senhor. Senhor Jesus. Irmãos, a igreja é composta de cada membro. Mas a força não vem desses membros. A força vem da palavra, do nome do Senhor. Por isso ele tem que estar bem presente entre nós e a gente tem que estar falando entre Amém. nós, fazendo essa palavra circular no meio de nós. Irmão, desde o início, o próprio Deus, para fazer todo esse universo, foi através de uma só palavra. Era ele dizendo, faça-se isso, e acontecia aí. Né? Tudo era formado. Né? Desde o início que o Deus usa a palavra, irmãos. Por isso, quando a gente chega no livro de João, ele continua dizendo, no princípio era a palavra. E a palavra estava onde? E a palavra era quem? Deus. A palavra era quem? Deus. Diga para seu irmão, a palavra é Deus. Ó Senhor Jesus. Irmãos, a vida e a natureza de Deus está sendo transmitida para dentro de você através da palavra. E ela vai te suprir de todas as coisas. A força que está hoje, né, aqui na terra é o poder de Deus se movendo? Porque foi dada a ele. A Bíblia fala isso lá em Efésios, né, que toda autoridade, todo poder, todo domínio foi dado a quem? Ao Senhor. E esse Senhor hoje está operando através de você. Amém. Ó Senhor Jesus. Deus está aqui usar, irmãos. Amém. Esse tempo finais, né? A gente vê assim que tanta coisa tem surgido aí, né? O mundo está um desgaste total. Né? Quem vê a situação do mundo hoje é de chorar. E é porque dá até pena de ver mesmo a situação, né? As pessoas deprimidas, as pessoas, né, sem ter aonde se apoiar. Mas, irmão, louvado seja o Senhor, que o Senhor tem a igreja. Amém. A igreja para introduzir o reino de Deus aqui na terra. Amém. Você é membro do corpo de Cristo, que é a igreja. Hoje o Senhor te colocou, irmãos, porque Ele tem esperança em cada um de nós. Ele está insistindo em fazer você reinar. Senhor Jesus, por isso, irmãos, a incumbência é maior, né? Se encher. Senhor Se Jesus, encher, amém. se encher da palavra, irmãos. Porque é a palavra que vai fazer você ser um membro ativo no corpo de Cristo. Amém. A palavra vai fazer grandes coisas através de você. Amém. Mas se você estiver cheio, Tá cheio. tem que estar cheio, né, Daniel? Tá cheio. Um rio seco não tem como fluir, tem? Mas se ele está cheio, está fluindo. Amém. E Deus vai alcançar toda essa terra. Amém. Vai até os confins, né? Então, hoje o Evangelho do Reino, né? Depois da Covid, né? Quando surgiu a Covid, né? O Evangelho do Reino ainda não tinha um poder de alcance tão grande. Mas hoje, depois da Covid, irmãos, que hoje tem a mídia a nosso favor, né? E hoje a gente tem um poder de alcance, essa palavra está chegando aos confins da terra. Né? Tantos os lugares hoje que estão desfrutando da mesma palavra. Amém. Louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor. Amém. Irmãos, tem outro ponto aqui. Queria ler com os irmãos Marcos 13, 36 ao 37. Vem falando aqui sobre a questão de a gente estar orando e vigiando, né? Senhor Jesus, Marcos 13, 36 ao 37. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Amém. Senhor Jesus. Marcos 13, 36 ao 37.
Amém. Senhor Jesus. Amém? Amém. Para que vindo ele, inesperadamente, não vos ache dormindo. O que, porém, vos digo a todos, vigiai. Irmãos, o Senhor está dizendo para cada um de nós, para todos, vigiai. Amém. Vigiai. Diga para o seu irmão aí, vigiai, irmão. Vigiai, Joaquim. Amém. Senhor Jesus. Amém. E também no versículo, irmãos, que a gente leu da mensagem, Colossenses 4, versículo 2, também diz assim, ó, perseverai na oração, vigiando com ações de graças. Joaquim falou aqui que realmente o mundo hoje está numa grande degradação, né? O mundo jaz no maligno e também as coisas estão já se encaminhando para a volta de Cristo, né? A gente já passou e tem passado por várias coisas, né, irmãos? Essas desastres naturais, essas tragédias aí, muitas pessoas morrendo, não só por vendavais, epidemias, mas também morrendo por falta da palavra, morrendo também por falta, irmão, de alguém lá pregar o evangelho. Senhor Jesus, e nós estamos nesses dias finais, né? Dias que antecedem a volta do Senhor. E por isso, irmão, precisamos estar fazendo o quê? Vigiando. Senhor Jesus, vigiando, irmãos, é estar esperando por alguém, é estar atento, não é ficar desleixado, mas é estar todo momento lá, vigiando. Assim é o Senhor para conosco. Senhor Jesus, aqui eu estou na mensagem, aqui no dia da quarta-feira, o título é Resistir firmes na fé e no amor. Senhor Jesus, o Senhor, irmãos, Ele quer restaurar completamente a sua igreja, mediante o tecido, né, de dura, de amor. E da trama, né? Senhor Jesus, que é o tecido de amor. A expressão do amor em nós deve saturar, irmãos, todas as áreas de nossa vida, né? Como já havia falado aí. Senhor Jesus, a vida familiar, trabalho, social e com os irmãos. Senhor Jesus, o Senhor, irmãos, Ele quer governar todas essas áreas aí, ó. Quer governar a nossa vida, o casamento, a família, o trabalho, o serviço na igreja e a pregação do Evangelho. Eu estava orando do Senhor, por que Ele fala aqui também pregação do Evangelho? Porque, irmãos, por muitas vezes, a nossa pregação do Evangelho pode ser aquela pregação do Evangelho de tempos atrás, a nossa maneira de explicar, de saber pregar, de saber falar. Mas o Senhor hoje, irmãos, está falando para nós que Ele quer governar também, irmãos, as nossas saídas de pregação do Evangelho. Hoje o Senhor Ele atualizou, né? Ele hoje acrescentou a imersão na palavra, o posso orar por você, contatar as pessoas nas ruas, nas praças, nos shoppings. Antigamente eu saía nessas ruas aqui do conjunto, irmão, quase ninguém abria a porta para mim. Mas hoje, quando vou na praça, eu consigo encontrar as pessoas. Senhor Jesus. Irmãos, então hoje, irmãos, o Senhor está governando todas essas áreas da nossa vida, irmãos. Na igreja, como nós devemos servir hoje, irmãos, não é mais da maneira de antigamente. Hoje precisamos servir imergindo na palavra, orando com o irmão, desfrutando dos hinos, irmãos, de maneira totalmente hoje sobrenatural. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus, e quanto mais eu faço imersão na palavra, né? Quanto mais eu faço imersão e desfruto da palavra, irmãos, mais eu vou estar atento, mais eu vou estar, né, vigiando. Senhor Jesus, olha só, Deus está esperando a igreja produzir frutos para o céu. Então Deus hoje, irmãos, quer de cada um de nós frutos. Podemos orar e diante do Senhor, Senhor, quais são os frutos que eu tenho dado hoje para o Senhor? Como tem estado hoje, irmãos, a minha vida, o meu dia a dia, será que as coisas do meu dia a dia estão sufocando a palavra, irmãos, na minha vida? Será que eu estou conseguindo fazer a vontade do Senhor hoje, irmãos? Mesmo diante de tantas coisas que eu falei aí, né? Trabalho, família, academia, faculdade, igreja, irmãos. Mas em todos esses âmbitos, o Senhor tem mostrado para nós que Ele quer encabeçar, governar. Senhor Jesus. Porque quando o Senhor voltar, irmãos, vai estar lá 2 no campo, 2 no moinho, né? Ou seja, estavam trabalhando. Um estava no espírito, vigiando, porém o outro estava lá, inerte, alheio, e pegou de surpresa. Mas nós precisamos, irmãos, estar orando, porque fala, né, que tem um inimigo, né, o diabo, ele está ao nosso derredor. Nós não podemos dar bobeira. Senhor Jesus,
Olha só esse versículo aqui, irmãos. 1 Pedro 5, 8 ao 9. Senhor Jesus, vem mostrar para nós aqui, irmãos, qual é a direção. 1 Pedro 5, 8 ao 9. Senhor Jesus. 8 ao 9. Amém? Olha só. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, ande de redor como leão, que ruge, procurando alguém para devorar. Resisti-lhe firmes na fé, certo que os sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade, é espalhada pelo mundo. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. E tem outro versículo aqui, Senhor Jesus, a hora, né, Joaquim? Amém. Senhor Jesus, vem mostrar, irmãos, sobre a palavra profética, né? Que ela é como uma luz, né? Que tem, o Senhor tem mostrado para nós hoje, que tem nos dado a direção. Senhor Jesus, é isso mesmo, estava aqui, mas não estava achando não, vou procurar aqui agora. 2 Pedro 1,19, tinha marcado aqui, Zé, mas eu acabei perdendo. Amém. 2 Pedro, né? 1,19. Senhor Jesus, temos assim, tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, como uma luz, como uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração. Irmãos, a palavra hoje, irmãos, essa palavra profética, irmão, tem nos dado a direção. E tem sido uma luz para a nossa vida e também uma luz para a vida das pessoas. Irmãos, da nossa família, dos nossos vizinhos, que por muitas vezes, né, a gente realmente sai às ruas, prega o evangelho, ora pelas pessoas, mas ainda faltam as pessoas de casa, né, os familiares, os irmãos. É uma luta tão grande, né, irmãos? Mas o Senhor também está contando conosco para falar do Senhor para eles. Senhor Jesus, precisamos fazer a nossa parte, porque nós somos a luz, irmãos. Amém, Joaquim? Pode falar agora. Senhor Jesus. Por isso, irmãos, Efésios diz assim: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que Ele nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Irmão, todas essas bênçãos que o Senhor tem dado à igreja, é tudo na região celestial. Amém. Cristo é a nossa escada. Amém. Né? Hoje é a escada. Quem é que está fazendo essa ponte? É o Senhor. Amém. Para te levar para a região celestial. Amém. Sabe por quê, irmãos? Lá em Colossenses 3, Daniel estava já entrando nesse detalhe, nesse assunto. 3,14 diz assim: acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Senhor Jesus, hoje, irmão, o Senhor está falando, né, que através dessa ação da igreja, né, através da ação do Espírito se movendo na igreja, né, através dos irmãos, Ele está preenchendo essas lacunas, esses vácuos que tem no nosso ser, com o seu amor. Né, para que você consiga amar os irmãos, para que você consiga amar mais ainda o Senhor. Porque o primeiro mandamento até é esse, né? Amar o Senhor, vosso Deus, acima de qualquer outra coisa. Então, irmãos, para que você consiga amar as pessoas, você precisa estar cheio desse amor. Amém, Senhor Jesus. Né? Irmão, se não existir no nosso coração o amor de Deus, a gente não vai sair para as ruas. Não vai. E esse amor está sendo depositado lá em Romanos 5 fala, né? Que Ele tem depositado no nosso coração. Amém. E aí, o que é que está acontecendo, né? A gente hoje chega num lugar e diz: posso orar por você? Porque é a ação desse amor que está fazendo com que a igreja se mova de conformidade com a vontade do Senhor. Verdade. Mas, irmãos, hoje, né, a gente precisa estar claro, é na região celestiais em Cristo, irmão, que está acontecendo tudo isso, porque nós somos lá do alto.
Você não é aqui mais dessa terra. A gente está vivendo aqui, mas os nossos olhos estão postos aonde? No céu, lá no alto. Colossenses 1 fala disso, né? Pensar nas coisas, buscar as coisas, tudo lá do alto. Não as que são aqui da terra, porque o quê? Já morreste. E a vossa vida está oculta com Cristo em Deus. Louvado seja o Senhor. Como o tempo correu rápido, irmãos, a gente não teve muito tempo de falar alguma coisa, né? Mas ainda tem um sentimento para falar para vocês hoje, da palavra do domingo. Eu gostaria que todos os irmãos pegassem seu alimento diário, para a gente desfrutar junto. Semana. Oi? Para quem não tem, hoje está no grupo da igreja. Coração puro, consciência boa e fé sem hipocrisia. Senhor Jesus. Amém. É a melhor parte. É a melhor parte aí. Senhor Jesus, vamos ler 1 Timóteo, bem rapidinho, irmão, bem rapidinho. É 1:3, não é isso? 1 Timóteo 1:3. Quando eu estava de viagem rumo da Macedônia, te roguei, permanecesse ainda em Éfeso, para demonstrares a certas pessoas, a fim de que não ensine outra doutrina, nem se ocupe com fábulas e genealogia sem fim, que antes promove o quê? Discussão de que o serviço de Deus na fé. Agora, 2 Timóteo 1:15. Estás ciente de que todos os da Ásia me abandonaram. Dentre eles cito Fígero e Hermógenes. Ó Senhor Jesus, pelo menos ele citou 2. Ó Senhor Jesus. Agora eu gostaria de ler junto com os irmãos. Senhor Jesus, 1 Tito, coração puro, consciência boa e fé sem hipocrisia. Amém. Depois de ter sido liberto do primeiro aprisionamento em Roma, Paulo visitou as igrejas. Naquela ocasião ficou preocupado porque percebeu que ocorreu certos desvios nas igrejas, pelo fato de os irmãos terem recebido ensinamentos diferentes de outros pregadores. Por isso pediu ao jovem cooperador Timóteo que ficasse em Éfeso e admoestasse os que ali ensinavam diferentemente. O intuito da demonstração de Paulo visava ao amor que procedia de um coração puro, de consciência boa e de fé sem hipocrisia. Ele estava preocupado com a obra, desviando-se algumas pessoas dessas coisas, perderam-se em loquacidade frívola, pretendendo passar por mestre da lei, não compreendendo, todavia, nem o que dizem, nem os assuntos sobre os quais fazem ousadas asseverações. No final da vida de Paulo, todos da Ásia o haviam abandonado. Vemos que mesmo sendo verdadeiro profeta, que ministrou fielmente a palavra de Deus, levantou as igrejas, cuidou delas com muito amor, ensinando e admoestando, no final da vida ele foi abandonado. Senhor Jesus, isso aconteceu porque nem todos o viam como profeta que falava a palavra profética à igreja. Acolhia muitos outros tipos de palavras e a de Paulo era apenas mais uma. Simpatizar com essa ou aquela palavra não é suficiente para trazer o Senhor de volta. O que Paulo pregava era a palavra de Deus para o corpo de Cristo, a única palavra que faz a obra de Deus, que é a economia de Deus na fé. Por isso Satanás levanta ataques justamente contra essa palavra, para tentar deter a obra de Deus. Deus tinha colocado Paulo
como boca para o corpo. Quando parte do nosso corpo sofre uma agressão ou tem uma infecção, todo o corpo reage e se volta para defender essa parte lesada. Entretanto, a igreja na época de Paulo não tinha a visão de que o ministério da nova aliança não é pessoal. Por falta de visão, todos da Ásia o abandonaram. Senhor Jesus. Ao preparar os esboços dessa mensagem, quando cheguei a este ponto, eu me emocionei e chorei. Eu me imaginei passando por essa mesma situação, mas graças ao Senhor, quando fui chamado, Deus falou em meu íntimo que eu era apenas um membro do corpo de Cristo, comissionado especialmente para falar ao seu povo. Nada além disso. Quando recebi o comissionamento do Senhor, fiquei preocupado, porque não tinha capacidade de levar a obra de Deus adiante. O irmão Dong esteve à frente de grandes coisas, mas eu não me sentia capaz de assumir essa grande responsabilidade. O Senhor, então, me deu esta palavra de Êxodo 33. A minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. Vamos repetir? Amém. A minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. Isso me aliviou, pois a presença do Senhor é tudo. O Senhor me disse: você tem uma comissão especial, mas não passa de um membro. Precisamos dos outros. Sou apenas um membro do corpo. Hoje não estamos sozinhos. Somos cúmplices uns dos outros no corpo. Não lutamos por um ministério, mas para que a vontade de Deus seja feita, que a igreja edificada se torne o reino de Deus na terra. Na terra. Amém. Senhor Jesus. Amém. A vontade de Deus seja feita. Ó Senhor Jesus. Irmãos, isso precisa ser bem claro para nós hoje. Você é um membro desse corpo. O irmão, ele enfatizou isso aqui, irmãos, mas a gente conhece o coração desse irmão. A mesma situação de Paulo, ele tem passado nesses dias atuais. A gente conhece que quanto labor de amor tem esse irmão, que está aqui há tanto tempo nos servindo, trazendo a palavra revelada, o Senhor usando ele como um canal para falar à igreja, palavras atuais, essas palavras que têm vindo diretamente do trono de Deus. Irmãos, mas na época de Paulo, todos abandonaram Paulo. Ó Senhor Jesus. Irmãos, quando a gente não vê que a gente é apenas um corpo, irmãos, um membro do corpo, Satanás pode te enganar, pode colocar 1000 situações que pode te desviar do caminho que é como fala? A igreja edificada torne o reino de Deus estabelecido na terra. Você é um membro que está aqui para edificar. Você é crucial no corpo. Mas você precisa saber que você é apenas um membro. A igreja, lembra que a igreja em Filadélfia, que a gente falou no início, tinha pouca força. Entretanto, não negaram o nome e nem a palavra. Hoje o que está circulando entre nós, o veículo, é a palavra. A palavra que está nos unindo e que está fazendo a obra do Senhor. Amém. Muitos irmãos podem chegar a nos abandonar. Pode ocorrer isso. Tem ocorrido isso. Hoje, a igreja, Deus precisa de um ambiente onde possa contar com a igreja para estabelecer esse reino, certo? Mas hoje Deus não quer que a igreja seja estática, assim, parada. Não, a igreja é um organismo vivo. E Deus precisa encontrar aqui um ambiente onde acolhe crianças, adolescentes, jovens e adultos.
E idosos também. Né? Mas a gente é tudo jovem, né, irmãos? Tudo jovem no espírito, né? Mas aí, irmãos, a igreja sofreu muita pressão esses anos todos com ensinamento, né? Ó Senhor Jesus, que levaram, né, muito tempo, foi se perdendo a palavra viva e eficaz que tem feito, né, a igreja ser edificada. E hoje o Senhor, né, graças a Deus, está restaurando todas essas coisas no meio de nós. E olha a importância que você está, irmão. Você está no melhor momento da vida da igreja. Né? Mesmo que alguém ou alguns, né, não compreendam o que está acontecendo por meio da imersão, por meio do posso orar por você, dos gritos de guerra, irmão, não critique. Acolha o irmão. A gente não é para se dividir de nenhum irmão. Certo? A gente está aqui para acolher os irmãos, para a gente amar os irmãos, amar as pessoas que chegaram aqui. Ó Senhor Jesus, todos são importantes, irmão. Até o Senhor dá visão. Às vezes pode levar algum tempo. Né? Às vezes outros ganham rapidamente. Outros começam a praticar rapidamente. Outros não. Eu mesmo sou lento em muitas coisas. Sou muito lento, né, Daniel? Mas assim, irmãos, eu tenho um coração de não estar criticando as coisas que vêm do Senhor. Porque eu sou apenas um membro. Quem sou eu, irmão? Quem é você? Você é um membro. Que direito eu tenho de estar criticando as coisas que o Senhor está, né, movendo hoje aqui na terra para edificar a igreja? Então, irmãos, né, eu creio que, assim, né, alguns irmãos têm persuadido, alguns irmãos aí na igreja, né, com cartas, com telefonemas, com algumas coisas e mais coisas. Irmãos, a gente ouviu uma palavra semana passada que nós não somos urubus e nem corvos. Nós somos o quê? Pombas e voamos como as águias. Nós vemos as coisas lá do alto. Senhor Jesus, por isso, irmãos, não dê ouvido ao falar de morte. Senhor Jesus, o Senhor tem dado a nós hoje o privilégio que muitos queriam estar, né, envolvidos nessa obra como está hoje, irmãos, chegando em toda a terra habitada, né, a gente vendo a alegria que tem estampada no coração dos irmãos. Ó Senhor Jesus. E por parte, irmãos, assim, né, que às vezes o homem natural, a tendência dele é envelhecer. Mas o Senhor, ele é sempre novo e vivo. Né? Sempre o reino é de justiça, paz e... Irmãos, a gente tem que chegar na vida da igreja. Eu cheguei na vida da igreja, era um lugar que é de paz, justiça e alegria. E essa alegria hoje tem que estar contagiando ainda todos nós. Né? A igreja não é algo, aquela coisa religiosa. Não, irmãos, aqui é alegria. E tudo que o Senhor está nos proporcionando hoje é para gerar mais alegria no meio de nós. Então, louvado seja o Senhor. Infelizmente o tempo já voou, mas o encargo foi passado. Né? Eu creio que os irmãos que quiserem ainda tem um tempinho, né, Zé? Para a gente compartilhar um pouquinho, né? Amém. 5 minutos em pequenos grupos. Amém.